Batista Vila Formosa, mais uma vez, uma igreja que existe para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. Nessa oportunidade, vamos continuar a nossa série de estudos e eu vou interromper um pouquinho a vida com propósito, porque tem chegado muitas solicitações para que a gente possa falar sobre oração, porque nesse período em que estamos de quarentena, que estamos aí em casa, preocupados, a oração tem sido a ferramenta que tem acalmado os corações, né? A leitura da Bíblia também, mas a oração tem sido a principal ferramenta. Eu gostaria de compartilhar com você nessa oportunidade, primeiro agradecendo por poder adentrar ao seu lar, levando a palavra do Senhor, agradecer você que tem nos acompanhado e você que está conosco pela primeira vez. Gostaria hoje de compartilhar sobre a oração, descobrindo a oração, como descobrir a oração, como eu devo orar. E eu quero iniciar orando pela sua vida, pela sua família. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder falar com o Senhor, privilégio que temos de poder te contemplar, Pai querido, de poder compreender a tua vontade através da tua palavra e poder também nos expressar, colocar no teu altar as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas ansiedades através da oração. Te peço por cada vida que está nos acompanhando agora, as famílias, te pedimos por aqueles que estão na frente de batalha, nos hospitais, cuidando dos enfermos, médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área de saúde, que o Senhor continue abençoando, dando direção. Te pedimos por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, te pedimos por aqueles que perderam seus entes queridos, Pai de amor, que nós possamos nesse período nos aproximarmos ainda mais do Senhor, exercitar realmente a ferramenta chamada oração, poder ter maior intimidade com o Senhor. Nos ajude a passar por esse deserto, por esse período, continue dirigindo as nossas vidas, é o que nós te pedimos e o fazemos, sempre confiados no único e poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Para falar sobre oração, eu quero compartilhar com vocês o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 1. O texto diz o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. O texto vai nos levar a fazer a primeira reflexão sobre oração. Esse pedido do discípulo nos revela que os discípulos viam em Jesus o valor da oração. Eles já tinham um exemplo de Jesus. Os discípulos também reconheciam em Jesus o valor da instrução, né? Quando eles pedem para que Jesus os ensine a orar, eles estão dizendo que Jesus tem essa capacidade de instruí-los. E eles também identificam em Jesus a autoridade para ensinar, porque do contrário, eles não teriam feito essa pergunta a Jesus. E a primeira pergunta que a gente tem que responder, entre algumas delas sobre oração, é: o que é oração? E às vezes nós complicamos demais, né? Algumas situações, alguns temas. Mas oração nada mais é do que conversar com Deus. Vou repetir: oração nada mais é do que conversar com Deus. Como é que podemos afirmar isso? O texto de João, capítulo 15, versículo 15 diz: já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Então nós podemos falar com Deus, não precisamos ficar pensando em palavras, em discursos, nada disso. Falar com Deus, conversar com Deus como amigo. Nós precisamos derramar, nos abrir, ser francos diante do Senhor. Outra pergunta que a gente precisa responder é: por que nós devemos orar? Mas para responder essa pergunta, eu gostaria de deixar também uma outra pergunta e ao mesmo tempo respondê-la. Por que Jesus orou?
Por que Jesus orava? E eu poderia responder com base bíblica a essa pergunta auxiliar, dizendo o seguinte: Jesus orava porque ele aprendeu primeiro a obedecer. Ele dá o exemplo de obediência. Jesus orava porque ele confiava na providência divina. Jesus, como homem aqui nesse mundo, confiava na providência divina, por isso que ele orava. Jesus orava porque ele ansiava ter maior comunhão com o Pai, maior intimidade com o Pai. Se você quer ter maior intimidade com o nosso Pai, com o nosso Deus, o caminho é a oração, a ferramenta é a oração. Jesus orava porque manifestava preocupação com os outros, orava pelos outros. Nós precisamos usar a oração também como ferramenta de intercessão. Quando nós oramos por outros, intercedemos por outros, nós estamos demonstrando amor, cuidado, preocupação para com o próximo. Por isso que Jesus orava também. E como devemos orar para aumentar esse relacionamento íntimo com Deus? Qual é a forma? Se é que tem uma forma. E aí nós recorremos a Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte a orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Devemos orar, e para aumentar esse relacionamento com Deus, nós precisamos muitas vezes de um período a sós com Deus. A Bíblia diz: entra no teu quarto, tranca a porta. Ter relacionamento com Deus é ter momentos a sós com Deus, para que essa intimidade com Deus, esse relacionamento tenha a aumentar. Nós precisamos de um tempo a sós com Deus. Nós devemos orar também, porque a oração é um mandamento bíblico. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, se queremos realmente viver uma vida cristã autêntica, precisamos cumprir mandamentos bíblicos. E um dos mandamentos é a oração. Além de aumentar a intimidade com Deus, precisamos orar, porque a oração é um mandamento bíblico. Devemos orar também porque através da oração nós fazemos a confissão, e essa confissão traz cura para a alma. Salmos 32, versículos de 3 a 5 diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Quando nós oramos, quando nós confessamos os nossos pecados, a nossa alma é curada. Nós paramos de sofrer, nós paramos de nos entristecer, paramos de pensar em depressão, em ansiedade. Por isso precisamos orar mais, precisamos continuar orando, e não só nesses momentos de dificuldades, mas a oração tem que fazer parte da vida, do dia a dia da vida de todos nós. Devemos orar porque a oração nos fortalece para vencer as tentações. O próprio Jesus é o exemplo dessa luta, desse fortalecimento, porque ele venceu as tentações através da oração, através da dedicação. Mateus capítulo 6, versículo 13: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração, modelo que Jesus nos deixa,
Então nós precisamos orar também porque a oração nos fortalece quando enfrentarmos tentações, quando enfrentarmos lutas. Devemos orar porque esse é o meio que temos para agradecer a Deus por tudo que temos recebido dele. Imagine esse momento em que estamos passando, em que a humanidade passa. Se não fora o Senhor, já teríamos sido consumidos, diz o salmista. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz assim: deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Às vezes nós pedimos, oramos, só pedimos, parece os nossos filhos às vezes, né? Eles só pedem, mas nós esquecemos de utilizar também, de nos utilizar da oração para agradecer a Deus. Nós temos agradecido, nesse momento que nós temos tanto pedido, clamado ao Senhor, mas nós também lembramos de agradecer, e esse agradecimento também deve ser feito através da oração. Devemos orar também porque a oração satisfaz os mais profundos desejos da alma. Quando nós oramos, nós vamos, além de expressar esses desejos, nós vamos satisfazer esses desejos. Olha o que diz o Salmo 46, versículos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Quando nós oramos, nós acalmamos a nossa alma. Quando nós oramos, as nossas forças são renovadas. Mas eu quero deixar uma outra pergunta também para que possamos refletir um pouco. Como devemos orar? Já respondemos algumas perguntas o porquê da oração. Mas há uma forma, claro, Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, deixa a oração dominical, a oração modelo. Mas como nós devemos orar? E aí eu poderia, dividir aí em duas questões, a oração pública e a oração particular. Mas eu quero me ater nessa oportunidade, e é o que nós estamos passando agora, mesmo porque não podemos nem nos reunir publicamente, Então vou focar a questão da oração particular. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Falamos um pouco atrás sobre aquela oração, aquela intimidade, aquele momento a sós com Deus. Então esse é um momento também de orar dessa maneira. Quando nós oramos e nos relacionamos com Deus, só nós e Deus, aí nós confessamos os nossos pecados, nós não nos preocupamos com as palavras que vamos dizer quando nós às vezes estamos orando em público, quando estamos orando, quando estamos reunidos presencialmente. Mas nesse momento é que nós nos derramamos, nesse momento é que nós abrimos o nosso coração, quando nós estamos fechados em secreto com o Senhor, é que nós confessamos os nossos pecados. Essa é a melhor maneira, a melhor forma de orar. Precisamos também confiar na oração, confiar que Ele vai nos atender. Porque oração sem fé, oração sem confiança, eu diria que é uma perda de tempo. Mateus capítulo 6, versículo 8 diz: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Então, às vezes as pessoas não oram porque, mas Deus já sabe, ou ora proforme, mas não tem aquela confiança, não sente aquela esperança, aquela fé que ele vai ser atendido. Às vezes oramos por alguém que está enfermo, mas oramos mecanicamente. Nós precisamos confiar, orar em secreto, confiar. Nós precisamos também orar buscando a vontade de Deus na nossa vida. Nós invertemos muitas vezes, nós queremos que Deus realize a nossa vontade na nossa própria vida. Mas não é assim. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 10.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Precisamos aprender a orar nesse aspecto também. Orar buscando a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? E não qual é a minha vontade, para que Deus faça a minha vontade na minha vida. Não. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E precisamos orar sempre, não só nesses momentos. Orai sem cessar. Essa expressão indica o quê? Que a oração deve fazer parte regular da minha vida. Não só nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, nesse momento de deserto. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Orar sem cessar, orar todo o tempo. No tempo de alegria, ora, no tempo de dificuldade, ora. Precisamos orar em todo o tempo, precisamos orar continuamente, precisamos orar de uma forma regular. Mas a oração também precisa ter objetividade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, e aí eu gostaria de que você prestasse bastante atenção, porque são os momentos que nós estamos vivendo. É importante você utilizar a oração, você orar até para se acalmar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ore, o que você necessita? Né? Tem que ser diferente quando o nosso filho às vezes quer pedir alguma coisa, ele fica dando volta, né? Ele fica enrolando ali, sabe? Deus já sabe o que vai no seu coração. Né? Como nós sabemos muitas vezes que os nossos filhos vão pedir e eles ficam ali acanhados. Não, ore com objetividade. Tem pessoas que parecem que, né, ficam devagando. Não, ore, abra o seu coração, fale: Senhor, eu preciso disso. E aí você vai acalmar, você vai se acalmar, vai ter paz. Às vezes oramos apavorados, preocupados, já queremos que somos imediatistas, né? Mas essa não é a orientação nem o ensinamento do nosso Senhor. Precisamos orar com objetividade. E aí gostaria de deixar algumas perguntas nessa oportunidade. E essa pergunta cada um deve fazer individualmente ao Senhor. Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Procure um lugar silencioso. Salmos 46, versículo 10 diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Procure um lugar silencioso, aproveite esse tempo, essas oportunidades que nós estamos tendo, de termos tempo para orar. Atos capítulo 10, versículo 9, fala sobre a igreja primitiva. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Nós nunca tivemos tanto tempo para orar como nós estamos tendo agora. Se reclamávamos de falta de tempo, agora essa não é a desculpa. Mas aí, pastor, eu tenho orado, eu tenho me dedicado, mas a resposta não vem. E essa é uma pergunta também que a gente deve refletir. E quando as respostas não vêm? É o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. Responde: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e as portas lhes será aberta. Aguarde, confie. E se é um pedido errado? Se não é da vontade de Deus? Deus vai dizer não. Nós precisamos aprender também a ouvir o não. Tiago capítulo 4, versículo 3. Quanto pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Acabei de falar. Seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes não recebemos
porque não sabemos pedir, pedimos para o nosso deleite, pedimos para, como diz o autor de Tiago, do livro de Tiago, gastar em seus prazeres. Mas Deus também pode responder, se não é o momento certo, Deus vai dizer, calma. Às vezes você está aí com aquela pressa imediatista. Tiago também, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. O nosso tempo é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Aguarde. E se eu peço errado, como é que acontece, pastor? Deus vai dizer, cresça. Ele vai te orientar, Ele vai nos orientar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Calma, a oração também nós vamos nos aperfeiçoando, como um processo de santificação. A cada dia que eu oro, a cada momento que eu invisto em oração, mais eu vou crescendo na graça e no conhecimento. Se o seu pedido, o meu pedido, estão certos, Deus vai responder, siga. Deus vai dizer, continue, prossiga. João capítulo 14, versículo 14, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Deus vai nos atender, Deus vai nos fortalecer. A minha oração, o meu desejo nessa oportunidade é que o Senhor nos ensine a orar. Precisamos sim orar, precisamos nos derramar, mas precisamos também aprender a orar, para que o Senhor realmente possa fazer em nós a sua vontade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe nesse período de dificuldade, nesse período de quarentena, mas que eu e você, todos nós, aproveitemos esse tempo para exercitar a oração, para aprender a orar e para aguardar as respostas de Deus para as nossas orações. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero convidar você para as nossas celebrações. Quero convidar você no próximo final de semana, no domingo, teremos uma programação especial via online. Nós teremos a comemoração da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo no culto, na transmissão do culto pela manhã às 10 horas e à noite às 20 horas. Também celebraremos online a ceia do Senhor. Conto com a sua participação, com a sua oração. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, Batista Vila Formosa, tanto no Facebook quanto no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Ele nos permitir.